pessoal, tudo bem? Bom, hoje é a parte 2 do vídeo Quem é Vygotsky? No vídeo anterior, nós falamos sobre ser humano não nascer humano, mas se tornar humano com a convivência com adultos e crianças mais experientes, por se tratar de um ser histórico-cultural da perspectiva de Vygotsky. Falamos também sobre as concepções do desenvolvimento infantil para Vygotsky. No vídeo de hoje, falaremos da zona de desenvolvimento proximal e a necessidade de estimulação nesse contexto. Vygotsky observou que a capacidade de crianças com o mesmo nível de desenvolvimento mental para aprender sobre orientação de um professor variava grandemente. Ele concluiu que essas crianças não tinham a mesma idade mental e que o curso subsequente do seu aprendizado seria, obviamente, diferente, elas aprenderiam em tempos diferentes. Essa diferença ele chamou de zona de desenvolvimento proximal, que é o estado embrionário correspondente à distância entre o nível de desenvolvimento real daquela criança, que se costuma determinar através da solução independente de problemas, e do nível de problemas sobre a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes. Para Vygotsky, a zona de desenvolvimento proximal caracteriza as funções que ainda não amadureceram no ser humano, mas que estão em processo de maturação e que estão em estado embrionário. Tais funções podem ser estimuladas pelos educadores, delineando um futuro imediato para a criança e o estado dinâmico de seu desenvolvimento. Em sua contribuição maior para a educação, Vygotsky nos leva à conclusão de que o estado de desenvolvimento mental de uma criança só pode ser determinado se forem revelados seus dois níveis, o nível de desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento proximal, que apresenta o nível de desenvolvimento potencial. Compreender a teoria de Vygotsky e suas contribuições para o processo de ensino-aprendizagem fica mais fácil pela análise e interpretação de suas principais ideias. A primeira tese se refere à relação indivíduo-sociedade. Ela resulta da interpretação dialética do homem e seu meio sociocultural. A segunda tese trata-se da origem cultural das funções psíquicas. Para Vygotsky, as funções psicológicas essencialmente humanas se originam nas relações do indivíduo com seu contexto social e cultural, caracterizando um humano. A terceira tese se refere à base biológica do funcionamento psicológico. O cérebro, visto como órgão principal da atividade mental, é entendido como um sistema aberto de grande plasticidade, cuja estrutura e modos de funcionamento são moldados ao longo da história da espécie e do desenvolvimento de cada pessoa. Já conversamos um pouco sobre os aspectos do desenvolvimento plástico do cérebro, o desenvolvimento da plasticidade, no nosso primeiro vídeo aqui do canal. Se você quiser dar uma olhadinha, pode complementar esse conteúdo. A quarta tese opóstula de Vygotsky diz que a linguagem é um signo mediador por excelência, pois ela carrega em si os conceitos generalizados e elaborados pela cultura humana. Podemos entender que a relação do homem com o mundo não é uma relação direta, pois ela é mediada por alguns meios, que se constituem como as ferramentas auxiliares da atividade humana. A quinta tese é a análise psicológica, que deve ser capaz de conservar as características básicas dos processos psicológicos, exclusivamente humanos. Podemos concluir que Vygotsky, ao propor uma teoria que buscava superar a divisão acentuada da questão do dualismo entre mente e corpo como sendo coisas separadas, natureza e cultura, consciência e atividade, conseguiu ampliar a compreensão do indivíduo como um ser histórico, bem como descrever a escola, onde se realizam sistemática e intencionalmente as construções e a gênese das funções psíquicas superiores, resultantes da influência cultural na aprendizagem e no desenvolvimento humano. Então, Vygotsky traz para a gente uma visão muito mais ampla do papel da escola, que além de ensinar o beabá, ele também determina aquilo que o ser humano pode se tornar,
as suas funções psíquicas superiores e aquilo que é zona de desenvolvimento proximal, se tornando zona de desenvolvimento real, habilidades reais, passando de potenciais para a realidade. Como já diziam alguns dos anteriores filósofos que estudamos, o ser humano nasce com a aptidão de aprender aptidões, com o conceito de aprender conceitos e com uma habilidade infinita para aprender habilidades. E tudo isso diz a respeito da nossa psique, do nosso desenvolvimento cerebral. O Vygotsky, então, nos traz um pouco mais sobre isso, relacionando pedagogia e psicologia. É realmente um conteúdo muito extenso que seria praticamente impossível abordarmos aqui em apenas 1, 2 ou 3 vídeos. Então, se você quer saber um pouco mais sobre Vygotsky, te convido a pesquisar, a ler mais um pouquinho e se você quiser, pode deixar aqui nos comentários sua dúvida ou se você quer saber um pouco mais, fontes de pesquisa e tudo mais, tá bem? Então, ficamos por aqui. Esse foi o último vídeo da série Quem é Vygotsky. Passaremos agora para outros 2 filósofos com conteúdos extremamente legais. Vamos falar no nosso próximo de um filósofo que ele é mais contemporâneo nosso, ele está mais próximo do nosso tempo e ele já mexe com a pedagogia de uma forma diferente. Ele é americano, então está muito mais próximo da realidade que a gente tem e é simplesmente surreal todas as mudanças e modificações que esse cara fez. Então te convido a assistir o nosso próximo vídeo da série Pedagogia Vamos Conversar para descobrir quem é esse próximo filósofo. Um grande beijo e nos encontramos lá. Tchau!